Possuidora de uma tecnologia futurista, Força do Tempo é uma equipe incrivelmente habilidosa. Composta majoritariamente por oficiais de polícia, a equipe de Força do Tempo enfrentou os poderosos mutantes do ano 3000. Mas dentre esses membros, você já parou para se perguntar qual é o mais forte? No vídeo de hoje nós vamos ranquear todos os 6 Rangers da Força do Tempo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em sexto lugar, Trip, o Ranger Verde. Por mais que ele seja um cara extremamente inteligente, dentro de Força do Tempo o Trip foi o que menos fez, e ainda fez coisas pouco relevantes. Assim como todos os outros, o Trip tinha uma incrível velocidade de reação para desviar de projéteis em alta velocidade. Além de uma ótima velocidade de reação, o Trip também podia utilizar o Giro do Tempo, que é uma técnica que fornece uma incrível velocidade de deslocamento e deixa ele quase como se fosse um flash na visão dos Minions. Ele também se mostrou ser bem resistente, já que ele foi eletrocultado, arremessado contra um container, caiu e mesmo assim se levantou para continuar lutando. Depois de receber todo esse dano, o Trip conseguiu vencer o Rabbitcon, o vilão que tinha o eletrocultado anteriormente. E mais tarde nesse mesmo episódio, ele também derrota Nadira. Em quinto lugar, Kate, a Ranger Amarela. O caso da Kate é bem parecido com o Dillon de RPM. Antes mesmo de morfar, ela já possui uma super força extraordinária, sendo capaz de levantar partes de uma nave com um só braço. Contudo, os seus maiores feitos são derrotar o Medicon, que era um inimigo até que bem forte, e ela derrotou ele com muita facilidade colocando força total na espada. Junto com o Lucas, eles também derrotaram o Severax, que era um mutante muito forte fisicamente e tinha um poder destrutivo bem alto. E por fim, ela conseguiu derrotar o Angelcon sozinha, e ele nem teve chance de tocá-la, já que ela o humilhou rapidamente. Em quarto lugar, Lucas, o Ranger Azul. Você pode argumentar que a Kate merecia estar acima, já que ela possui uma força sobre-humana. Mas essa questão é bem simples. O Lucas fez mais coisas e ainda fez coisas muito maiores. A Kate não tem feitos para falar que ela merecia estar acima. Como seus maiores feitos, junto com o Wes eles derrotaram o Manta Mobile, que até era um oponente resistente, mas os dois humilharam ele utilizando um tipo de giro do tempo, só que voando ao redor dele. Estando com raiva, ele derrotou o Clawlox, que era um mutante bem poderoso e que deu um bom trabalho para o Lucas. E nessa batalha ele ainda se mostrou ser muito ágil e bem resistente. Isso porque ele conseguiu desviar de rajadas desse mutante e até recebeu algumas em cheio. E mesmo assim ele continuou lutando para salvar uma garotinha. Outro feito muito grandioso do Lucas foi quando ele praticamente empatou com o Dash, um velho amigo que estava sendo controlado e ainda tinha recebido um power-up da Nadira. Esse foi um inimigo relativamente difícil de ser derrotado, já que ele tinha sido superior aos outros Rangers e somente o Lucas conseguiu igualar suas habilidades com ele. Junto com o Wes, eles foram capazes de derrotar o Iron Spike, um mutante relativamente poderoso, mas que nas mãos dessa dupla foi facilmente derrotado. Posteriormente, o Iron Spike retorna e mais uma vez ele é derrotado por esses dois. E ainda com a ajuda do Wes, eles conseguiram derrotar o Chameleon. E esse sim era um mutante muito poderoso, já que ele estava dando um trabalho para toda a equipe e até humilhou o Lucas no começo do episódio. Por fim, como eu tinha dito anteriormente, junto com a Kate eles conseguiram derrotar o Severax, um dos mutantes que mais se destaca em Força do Tempo. Em terceiro lugar, Jen, a Ranger Rosa. Antes da gente começar, eu confesso que essa posição é bem questionável. A gente sabe que a Jen é uma lutadora e uma Ranger incrível. Porém, em Força do Tempo, tanto ela quanto a Kate já perderam 2 vezes para o Iron Spike.
E nesses dois confrontos, as duas foram salvas pelo Wes e pelo Lucas, que derrotaram o Iron Spike com uma grande facilidade. Ou seja, pode-se deduzir que o Lucas deveria estar acima da Jen. Só que aí entra outro porém. A Jen é uma personagem que luta com muito mais vontade quando ela está com raiva. Tanto que quando o Fat Catfish tocou em seus traumas, ela deu uma surra nele 2 vezes. E esse era um monstro que estava batendo em toda a equipe, inclusive no Lucas. E essa situação se repete quando ela vence o Steelix, seu antigo parceiro que se tornou um traidor da Força do Tempo e já tinha derrotado o Trip, a Kate e o Lucas. Nesse caso, a gente pode supor que o Lucas é muito mais efetivo trabalhando com o Wes, mas individualmente, a Jen acaba sendo superior a ele. E por isso, eu acho que ela merece sim o 3º lugar. Em segundo lugar, Wes, o Ranger Vermelho. Em Força do Tempo, Wes é um dos, se não o personagem mais efetivo de toda a equipe. Como eu tinha dito agora há pouco, junto com o Lucas ele derrotou o Mantamobil, o Iron Spike e o Chameleon. Mas diferente do Lucas, que é um personagem mais suporte, o Wes consegue se virar muito bem sozinho. Tanto que ainda nos primeiros episódios ele conseguiu derrotar o Jetara com pouquíssimos golpes, e olha que ele nem sabia utilizar os seus poderes direito. Ele venceu o Flamecon apenas dando socos e chutes nele. E ao que parece, esse mutante já tinha derrotado toda a equipe. Utilizando o Electro Booster, que é uma arma muito poderosa criada pelo Trip, o Wes foi capaz de arrancar todos os poderes e derrotar o Electropede. O que é um grande feito, pois esse monstro ficava mais poderoso cada vez que ele sugava energia, e ele já estava sugando a energia de uma usina elétrica. Mas sem dúvidas os seus maiores feitos foram derrotar o Univolt, que além de ser um mutante do Cofre X, um cofre especializado para mutantes mais perigosos, ele ainda tinha espancado o Wes anteriormente, e mesmo assim o Wes deu uma surra nele, praticamente o vencendo. Junto com o Eric, eles conseguiram vencer o Miracon com muito esforço, o que não é nenhuma vergonha, pois esse é um dos mutantes mais poderosos de toda a série. Ele conseguiu humilhar todos os membros da equipe com o Eric incluso, mas ao final, a dupla de vermelhos saiu vitoriosa. Outro feito muito grandioso do Wes foi ter resistido ao fogo de um dragão e depois o explodi-lo em pedaços. Claro, ele até utilizou uma estratégia para jogar pedras na cabeça do dragão, para só assim ele poder cortá-lo, mas mesmo assim é uma boa vitória. E por fim, com o Battleizer ele conseguiu matar o Cavaleiro Negro com um único golpe, e esse era um oponente bem perigoso, e também conseguiu danificar o Hanzik. Claro, ele não venceu a batalha, mas temos que lembrar que o Hanzik era um inimigo extremamente forte. Tanto que ele sequer foi derrotado ao final, ou seja, é um grande mérito para o Wes. E é por ter tanto poder que ele definitivamente merece o 2º lugar. Em primeiro lugar, Eric, o Ranger Quantum. Aqui eu até poderia citar os feitos do Eric, já que ele é bem similar ao Wes. Tanto que até hoje muita gente discute se eles são equivalentes ou se um é mais forte do que o outro. Mas a realidade é que não é necessário comparar os feitos, pois o Eric tem um feito que o coloca indiscutivelmente na primeira posição. E esse feito é danificar e derrotar um mutante que estava gigante. Você pode até argumentar, mas o Wes danificou o Hanzik. E tudo bem, a gente sabe que o Hanzik é um monstro, o cara é muito poderoso. Mas gente, o Eric tem super velocidade tanto em voo quanto em terra. Imaginem ele atacando o Hanzik em super velocidade com uma espada gigante. Na minha opinião pessoal, eu não vejo o Hanzik resistindo a isso. Aí você até pode dizer, mas se o Eric tinha tanto poder, por que ele não derrotou o Hanzik sozinho? Vamos lembrar que o Eric já enfrentou o Hanzik, mas ele nunca enfrentou utilizando o Battleizer.
Ou seja, a gente não sabe quem ganharia. Mas o que a gente sabe é, o que o Eric fez em Força do Tempo está muito além dos padrões da temporada, e por isso ele merece o primeiro lugar. Mas já comenta aí embaixo, você concorda com a lista? Se não, qual é a sua? Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!